Oi, eu sou o Faça e eu faço... E estamos de volta no Bolão do Oscar 2021. Ano passado foi bem interessante o bolão porque eu realmente acertei até que bastante coisa, mas os que eu errei... foi bem bola fora. Mas esse ano tá ainda pior, porque os filmes desse ano são todos realmente muito bons. Não teve nenhum Ford versus Ferrari esse ano. Bom, esse ano também tem um detalhe interessante de que eu vi todos os filmes. Não teve nenhuma parada em que eu disse, vou ver aqui o figurino de que esse figurino dá pra ver em foto, ou eu posso ver os vídeos só dos efeitos. Não, eu vi todos os filmes, sem exceção. Então, depois de uma maratona bastante extensa, eu tô aqui com as minhas opiniões preparado para entregá-las pra vocês. Então, sem mais delongas, vocês já conhecem o nosso sistema. Eu digo qual filme eu acho que deveria ganhar e qual filme a academia provavelmente vai escolher em cada categoria. Então, aguentem a demência, se juntem aos Panteras Negras, escrevam um roteiro que talvez tenha um pouco de sucesso mais lá na frente, emigrem pro Arkansas, façam uma road trip numa van, vão atrás de machistas escrotos, toquem heavy metal na batera até ficarem surdos, protestem contra o Vietnã, bebam até cair, troquem trompete, cantem blues, deem a luz, vão pra Miami, pro Cazaquistão, pro meio do nada, pra Índia e talvez até morram! Esse é o Bolão do Oscar 2021! Efeitos visuais. O Céu da Meia-Noite, Tenet. Melhor som. O Som do Silêncio, O Som do Silêncio. Melhor trilha sonora. Soul. Melhor filme internacional. Druk. Melhor figurino e maquiagem. Pinóquio, Emma. E qualquer coisa que não seja a pior experiência cinematográfica já feita. Parabéns, De Faça, por juntar duas categorias. Você ganhou uma nova placa de vídeo. Uhul! Bom, agora que a gente já falou das categorias rapidinhas, vamos falar das categorias um pouco mais aprofundadas. Começando com melhor música. Mas peraí, eu não sei falar de música. E é por isso que essa categoria vai ser analisada pelo nosso jurado convidado, Renan Souza! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fui convidado então pelo ilustroso De Faça, que me convidou para fazer esse vídeo com vocês acerca das minhas considerações das músicas que foram indicadas, né, os nominees a melhor composição original desse ano, né. Eu acredito que a música que menos tem chance de levar o bolão e a que eu menos curti também foi Hear My Voice do The Chicago 7. Por quê? A música é muito bem construída, ela tem uma melodia boa, ela tem uma letra boa, só que ela não tem aquilo pra fazer tu ficar tipo, nossa, que diferente. Ela fala sobre escutar a voz e tudo, poderia ser considerada até uma música de protesto, só que ela se perde muito na premissa dela, porque o filme não é algo acerca tipo, de um tema mais focado em questões raciais, e essa música pegaria muito melhor em uma coisa de questões raciais, né? E essa música ela tem uma mensagem que ela é muito genérica. Na minha opinião, poderia estar em vários outros filmes que foram lançados nesse ano. Honestamente falando, eu acho que ela realmente não leva. A primeira da minha lista seria Fight For You, do Judas and the Black Messiah. Honestamente, eu curti muito a vibe dessa música, eu curti muito a estrutura melódica dela também, né? A estrutura do contrabaixo, da bateria, e a mensagem que ela passa também aí sim é muito forte, né? Muito pesada. Diferente de Hear My Voice, digamos que ela é centrada realmente em falar aquilo acerca da questão racial, acerca do filme, e entra muito tanto com contexto quanto sem contexto, né? Meu segundo na lista seria Husavik, do Eurovision. Por que tá em segundo lugar? Esse filme ele é um filme de comédia, mas ele é um filme que, na premissa dele, traz uma coisa muito bem feita naquilo que ele quer fazer. Ele consegue realmente prender a gente, né, assistindo o filme. E essa música em específico, a cena do filme e tudo, ela é muito bem feita, né? A cena em que ela tá cantando em inglês, de repente ela começa a cantar em islandês. É muito, muito, muito legal e a premissa dela é muito boa.
Em terceiro lugar eu coloquei Speak Now, porque é uma música que eu também gostei bastante da levada do violão e da própria letra, né? Ela também tem essa premissa muito boa dentro da história do filme, mas eu acho que ela não é tão forte. Eu coloquei em quarto, algumas pessoas vão querer me crucificar, mas eu coloquei Yossi em quarto na minha lista. Por mais que seja uma música boa, a Laura Pausini tá fazendo um vocal perfeito, né, como de costume, só que ela é uma música que ela fala mais do mesmo também. Se tu traduzir a letra dela, tanto para inglês quanto para português, existem 36 mil músicas que falam exatamente a mesma coisa, ela não tem uma letra diferente, entendeu? Ela faz muito sentido no contexto do filme também, mas fora do contexto do filme ela é só mais uma música entre tantas. Uma coisa a se considerar também é que essa música foi feita pela Diane Warren, né? Que é a mesma moça que compôs o I Don't Wanna Miss a Thing, que também foi nominada ao Oscar. Teve outras músicas dela também. E aí isso já leva a minha consideração acerca do que eu acho que a academia vai escolher. Eu acredito que a academia vai escolher Yossi, porque dentro do contexto do filme é uma letra muito pesada e é uma letra muito concisa. E eu acho que a academia vai querer dar esse prêmio pra Diane depois de tanto tempo tentando sem conseguir, né? Coloquei Husavik como segundo, porque como eu falei, Husavik realmente ela é uma música um pouco diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver no Oscar. Ela é muito aquilo que ela traz e ela realmente faz aquilo que ela traz, sabe? Em terceiro eu coloquei Fight For You, pelo mesmo motivo que eu coloquei em primeiro na minha, né? Por conta que faz uma questão mais racial e tudo, tem uma melodia muito boa, mas ainda assim eu acho que ela não leva, porque a academia vai querer pegar uma coisa mais diferente, como Yossi, que é uma música em italiano, né? Em quarto, também na academia eu coloquei Speak Now, porque ela também é uma música que trata mais ou menos das mesmas coisas, que Fight For You, Speak Now e Hear My Voice, só que Hear My Voice trata de uma forma muito mais ampla, não na questão racial em si. E basicamente foi essa minha lista então, em resumo. Minha lista: Fight For You, Husavik, Speak Now, Yossi e Hear My Voice. O meu bolão pro Oscar, que eu acredito que vai ser Yossi, e acho que vai ser isso que vai ganhar, mas na tentativa seria Yossi, Husavik, Fight For You, Speak Now e Hear My Voice. É isso, valeu pelo espaço aí, faça. Continue com o vídeo do Faça. Muito obrigado ao nosso jurado especial Renan, mas de volta para mim, pra gente olhar as outras categorias da noite. Então, vamos lá! Melhor edição. O set de Chicago tem uma edição bastante padrão. E apesar do filme ter uma fotografia interessante de acompanhar, a edição em si não faz muita coisa pra mim. Nomadland e O Som do Silêncio também têm boas edições, usando o tempo de cada cena de uma forma inteligente. Mas eles não trazem nada de tão extraordinário em termos da edição. Tem dois filmes dessa categoria que trouxeram realmente algo de interessante pra área. Meu Pai, que casa muito bem com o roteiro para colocar o espectador no olhar de alguém com demência, dando pro espectador a sensação de nunca saber exatamente onde ele tá, com pessoas e locações mudando de uma forma que parece aleatória. E Bela Vingança, que por boa parte do filme tem uma edição muito boa, mas o que eleva ele a outro nível são as cenas da cabine e do casamento, com técnicas de justaposição que me lembram muito Metrópolis, o encoraçado Potemkin e os experimentos do Sergei Eisenstein. Por mais que Bela Vingança tenha suas melhores partes como os melhores representantes do poder da edição nesse Oscar, Meu Pai tem uma edição mais consistente e não se restringe a algumas poucas cenas para usar o poder da edição. Eu vou com Meu Pai como a minha escolha, mas dada a efetividade das cenas que eu mencionei, eu não duvido que a academia tenha Bela Vingança como a escolha deles. Melhor fotografia. Como na edição, o set de Chicago tem uma fotografia decente, mas essa sai um pouco melhor, já que ela é proposital para não tirar ênfase dos diálogos. Relatos do Mundo tem uma ótima fotografia que funciona muito bem com a história do filme, e Judas e o Messias Negro traz cores maravilhosas, enquanto ainda se mantém pé no chão com a história dos Panteras Negras de Chicago. Podem ter certeza que a gente ainda vai falar desse Chicago. Mas como só dá pra escolher 2 por categoria, ele infelizmente vai ter que ficar de fora. Um que me surpreendeu muito foi o Nomadland, que eu comecei não gostando da fotografia, já que, bom, eu tenho uma revelação a fazer. Eu realmente não gosto muito da técnica da câmera tremida. Ela funciona bem em alguns casos, claramente tem a sua função, mas é que nem CGI. Hollywood pegou uma técnica com uma função específica, usou ela até não poder mais e acho que eu e o público geral já cansamos dela. Porém, no Nomadland, essa pegada funciona. Tanto pela câmera não ser exageradamente tremida, como por ela ser intercortada com planos mais serenos de paisagens belíssimas.
Além disso, pela pegada mais documental do Nomadland, não teria outro jeito de gravar pessoas reais dessa forma sem ter essa pegada. Então já é uma baita conquista eles terem conseguido a qualidade de imagem que eles conseguiram. Porém, a minha fotografia favorita desse ano tem que ir pra Mank, que conseguiu a proeza de fazer a imagem de uma câmera RED digital contemporânea parecer um rolo de filme antigo, emulando muito bem as noções de fotografia que Orson Welles e Greg Toland desenvolveram para Cidadão Kane. Por mais que a minha escolha seja Mank, eu ainda acho que a academia vai ver a complexidade e sucesso que Nomadland teve. Afinal, não é fácil fazer a vida numa van parecer muito interessante. First off, I am 35 years old, I am divorced, and I live in a van down by the river. Melhor design de produção. Tanto Tenet quanto Relatos do Mundo são muito bons aí de colocar no universo deles. Porém, Tenet não chega no mesmo nível de design de produção dos outros filmes do Nolan, tipo Inception. Relatos do Mundo, por outro lado, constrói uma visão bastante única e específica do Velho Oeste, mas que ainda assim não faz um impacto tão grande quanto os outros indicados. A voz suprema do blues consegue criar uma Chicago dos anos 20 muito convincente, mas como mais da metade do filme se passa num porão, ele perde alguns pontos comigo. Meu pai consegue fazer um único cenário se transformar em 3 locações diferentes, trabalhando bem com edição para incluir o espectador na visão de alguém sofrendo com demência. Mas nenhum deles funciona tão bem na criação de um mundo como Mank. Cada detalhe do cenário do Mank remete a Hollywood dos anos 40. Todas as qualidades do design se juntam perfeitamente para colocar o espectador naquele universo tão inspirado nas obras de Orson Welles. Por mais que meu pai funcione muito bem, Mank tem uma escala muito maior para trabalhar, e eu acho que a academia vai achar isso também. Melhor animação. O novo filme do Sean Carneiro tem todos os traços de uma ótima animação stop motion da Aardman, mas como seu antecessor parece muito ser só um episódio da série expandido. Um filme muito bom, mas que acaba sendo ofuscado pela concorrência. Eu amo Dois Irmãos. A mistura de heavy metal e orquestral na trilha sonora é fantástica e muito apropriada para a temática como um todo. Essa que funciona bem melhor aqui do que em outros filmes do gênero. Eu realmente acho que a Pixar acertou em cheio, como eles sempre acertam nos filmes deles. Com exceção de Carros 2, mas isso é uma outra história. A Caminho da Lua cria um mundo fantástico baseado na cultura chinesa, e com a direção de um dos melhores animadores do mundo, Glenn Keane consegue trazer a fluidez do 2D trazida para o 3D. E finalmente o Wolfwalkers continua o uso excepcional da animação 2D do Cartoon Saloon, mostrando, como Klaus no ano passado, que a animação 2D continua viva e tão vibrante como sempre foi, utilizando novas técnicas e tecnologias para dar uma nova vida a essa técnica secular. Todos esses 3 são filmes excepcionais e sem dúvida mereciam um Oscar. Mas se é para decidir qual o melhor filme do ano, infelizmente para eles não tem como escolher outro. Soul é uma viagem fantástica em conceitos filosóficos complexos, usando uma música de melhor qualidade e uma animação vibrante e expressiva para contar uma história tocante que eu nunca vi em um filme, animado ou não. Tem gente que diz que o filme é complexo demais para crianças, mas com a forma simples que a história é levada, ele é acessível para qualquer um de qualquer cultura. Esse filme é tão bom que deveria ter sido indicado a melhor filme, mas como a gente sabe, a academia nem sempre é justa. Bom, esse comentário já deve ter sido suficiente para mostrar que esse filme não merece só o prêmio, como não tem jeito da academia esnobar ele de novo. Melhor roteiro adaptado. Eu fiquei surpreso em descobrir que muitos desses roteiros eram sequer adaptados. Meu Pai e Uma Noite em Miami fazem sentido, até porque eles são baseados em peças de teatro e se passam principalmente em um cômodo, uma técnica bastante comum em peças teatrais como uma forma de evitar despesas maiores com trocas de cenário. Nomadland, no entanto, foi muito estranho de descobrir que foi baseado em um livro, dado que o filme é bastante documental. Borat Fita de Cinema Seguinte é tecnicamente uma adaptação de um personagem, o que é um tanto estranho, mas faz uso desse personagem em situações inteligentes. Porém, o filme não tem exatamente um roteiro, dado que muito da ação acontece ao vivo. Então eu diria que boa parte do filme se deve à atuação e à direção, ambas que são muito boas. Mas o filme que mais usa seu roteiro à sua vantagem, pra mim, sem dúvida, tem que ser O Tigre Branco. Uma visão honesta da vida de serviçais na Índia, recheada de referências e toques geniais. O Ramin Bahrani deu a esse filme uma qualidade de roteiro inigualável por qualquer filme indicado. Mesmo tendo joias como Meu Pai pra competir, não dá pra negar que só tem um tigre branco a cada geração. Melhor roteiro original. Bela Vingança e Som do Silêncio têm bons roteiros com conceitos inteligentes e originais, mas comparado a outros indicados, eles podiam ser um pouco mais polidos.
Judas e o Messias Negro conta de uma forma impactante a história da traição de Fred Hampton e consegue trazer no seu roteiro os elementos mais interessantes da história real para deixar tudo mais interessante. Minari tem uma visão mais realista sobre os anos 80 e sobre a vivência de uma família coreana entre sua terra natal e a cultura americana na qual ela vive. E o roteiro sabe explorar isso muito bem. Porém, o que merece e que provavelmente vai ganhar essa categoria é o set de Chicago, já que ele tem um detalhe superior aos outros: o seu diálogo. Aaron Sorkin é um mestre em escrever diálogos de forma interessante, tanto que isso já ficou bem claro quando ele escreveu A Rede Social. E nesse filme ele usa do seu talento para deixar as cenas do tribunal bem mais interessantes e acessíveis a um público geral, enquanto revela vários detalhes sobre cada personagem em cada palavra que eles dizem. Melhores atrizes. Começando com as coadjuvantes. Tanto a Olivia Colman quanto a Amanda Seyfried fazem um ótimo trabalho interpretando as personagens em suas respectivas situações. Colman em específico auxiliando a criar uma situação sem sentido no Meu Pai, e Seyfried sendo a ponte na relação de Mank com William Randolph Hearst. Uma menção muito mais que especial vai para Maria Bakalova, que é fantástica no improviso em Borat, mesmo em situações extremamente perigosas, como no quarto com um homem meio derretido, Rudy Giuliani. Yoon Yoo-jung consegue trazer todo o estresse que a situação dela traz em Minari de uma forma sincera, mas a atriz que eu mais me surpreendi foi Glenn Close em Era Uma Vez Um Sonho, que é uma tradução de título terrível, mas enfim, sendo quase irreconhecível como uma vovó caipira amável e sabendo trazer a energia certa na hora certa. Quanto às principais, Andra Day e Carey Mulligan trazem a energia correta para suas respectivas personagens. E Vanessa Kirby, apesar de talvez propositalmente um tanto fria, consegue demonstrar a dor de uma mãe que acabou de perder a filha sem nem conseguir conhecê-la direito. Viola Davis é muito boa, sim um pouco secundária como Ma Rainey em A Voz Suprema do Blues, mas quem se saiu melhor e conseguiu mergulhar por inteiro no papel foi Frances McDormand em Nomadland, conseguindo se misturar com facilidade entre os nômades do filme para ajudar na inserção em um mundo de trabalho precarizado e vida na van. Young lady, what do you want to do with your life? I want to live in a van down by the river. Melhores atores. Entre os coadjuvantes, o Sacha Baron Cohen é uma indicação interessante. Apesar de ele ser um bom ator, eu sinto que às vezes ele é melhor como Borat, e não como Abbie Hoffman. Leslie Odom Jr. é decente na sua interpretação de Sam Cooke, mas nada de extraordinário. Paul Raci acaba caindo no mesmo campo que os dois, deixando a dúvida final entre Judas e o Messias Negro, Lakeith Stanfield e Daniel Kaluuya. Stanfield traz muita verdade na sua interpretação, mas não consegue superar Kaluuya em uma interpretação vibrante que consegue alcançar a energia contagiante do líder do Partido dos Panteras Negras de Chicago. É, a hora que todo mundo tava esperando chegou. Qual é a manha dele de falar Chicago daquele jeito? Chicago. 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 Eu não sei porquê, mas eu agora só vou falar Chicago desse jeito. É o melhor jeito possível de falar essa palavra. Passando para os protagonistas, já dá para começar com Riz Ahmed conseguindo demonstrar toda a dor e frustração que uma surdez prematura traz. Gary Oldman tem as respostas rápidas e pensamento ligeiro de Mank, mesmo que ele seja um tanto velho pro papel. Stephen Yeun também convém as preocupações de um pai querendo realizar seu sonho na América. Porém, nenhuma performance me impactou tanto nesse ano como essas duas. Anthony Hopkins saiu totalmente da sua zona de conforto, interpretando um senhor lentamente perdendo a sua mente, e começando a ver que a batalha que ele tanto tenta lutar já está perdida. O momento em que ele começa a chorar pela primeira vez no filme é uma admissão tão sincera e verdadeira de que não tem mais como lutar, que o momento finca no seu coração e segue com você até depois do filme. Essa pra mim foi a melhor atuação do ano, mas não foi a única atuação fantástica. Chadwick Boseman, em seu último papel, deu uma performance fascinante em A Voz Suprema do Blues. Como tantos outros que já foram apagados pela história, Levi só queria ter a sua chance, mas aos poucos vai perdendo a cabeça tentando agradar o homem branco, só pro mesmo descartar ele quando ele não tem mais uso, fazendo ele destruir a última chance que ele tem. A cena dele explicando o passado dele e os motivos que ele tem pra ser como ele é sincera e clara. E assim como a de Hopkins, finca na sua alma de forma inesquecível. Como ambos fizeram papéis extraordinários esse ano,
Eu vou dizer que Hopkins é a minha escolha, mas eu não tenho dúvida que a academia vai escolher Boseman. Rest in power, T'Challa. Melhor direção! Emerald Fennell traz uma energia visual bastante interessante para Bela Vingança. Apesar da direção dos atores, com exceção de Carey Mulligan, não estar exatamente no ponto certo. Lee Isaac-Chung consegue trazer à tona a experiência de uma família de imigrantes coreanos nos Estados Unidos. Thomas Vinterberg traz uma diversão diabolicamente embriagante em Druk, e Chloe Zhao, como já tinha dito antes, consegue dar a Nomadland uma sensação de beleza e contemplação. Mas, como eu disse no ano passado, pra mim, a direção é melhor quando é mais apropriada pro seu filme respectivo, e o filme que mais consegue te inserir no seu mundo acaba sendo Mank, devido especialmente à direção atenta aos detalhes do David Fincher. Cada plano consegue trazer alguma qualidade do trabalho de Orson Welles em Cidadão Kane, da montagem, a fotografia, a atuação. Foi uma experiência que acabou dando muito certo, e eu não duvido que a academia perceba isso. Melhor filme! Chegamos então na maior e mais difícil parte da noite. Ano passado era relativamente fácil excluir alguns filmes não tão bons e escolher o melhor entre os melhores. Mas esse ano, todos os filmes são realmente muito bons, então fica excepcionalmente difícil de escolher. Mas eu tô aqui pra isso, então vamos pelo menos tentar. O Som do Silêncio e Bela Vingança conseguem trazer à tona a sensação de um trauma. Nomadland traz a pobreza, mas a inerente beleza que a liberdade pode eventualmente trazer. Meu Pai traz a agonia e o sofrimento de quem não tem mais controle sobre a sua própria vida. Minari traz o medo do outro e uma família ruindo por dentro. Mank acaba sendo sobre uma qualidade diferente, a magia do cinema e o poder que ele traz para contar histórias que podem erguer plebeus e derrubar reis. Mas por fim, Judas e o Messias Negro e o Set de Chicago trazem o protesto. Todos esses filmes, de alguma forma, trazem o desejo por mudança. A vontade de que o fim do sofrimento e da injustiça possam finalmente vir logo. A vontade de desmascarar líderes e pessoas poderosas que não estejam fazendo certo. 2020 foi um ano difícil. Em meio à maior pandemia do último século, nossos líderes nos abandonaram à própria sorte e ficaram espalhando mentiras negacionistas pelo mundo todo, sufocando minorias e qualquer um que tentasse espalhar algo que fosse no mínimo relacionado com a verdade. E todos esses filmes acabam trazendo, independente de quais sejam seus finais, a não aceitar tamanha... Bom, por falta de uma palavra melhor, a não aceitar tamanho desaforo pra casa. Em um filme que merece mais atenção do que recebeu, não por sua inerente qualidade, mas pela sua criatividade, Amor e Monstros, tem uma fala que eu sempre me lembro. Não se acomode. Mesmo no apocalipse, você pode encontrar melhor. Então, simplesmente... nunca espere que não dá pra fazer desse mundo um lugar melhor. Sempre dá. E às vezes a solução tá ao seu alcance. Eu não sei qual filme vai ganhar um Oscar, mas eu posso dizer com confiança que independente do que acabar ganhando, qualquer um vai ser uma ótima escolha. Então, acaba que eu fico mudando de ideia muito frequentemente sobre qual devia ganhar. Então, eu vou deixar pra na hora da edição, logo antes de eu postar o vídeo, eu fazer o meu julgamento final. Para eu poder ver com mais clareza o que eu acabei de experienciar. Então, na tela aí, vocês estão vendo as minhas escolhas. Mas saibam, qualquer filme que ganhar, eu já vou ficar mais do que feliz. Esse foi um Oscar em que a academia definitivamente acertou. E esse foi o Bolão do Oscar 2021. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou ir pra minha van, porque Nomadland me ensinou que morar numa van é uma experiência mágica. I don't give a rat's behind because I'm moving in. I'm sick and tired of living in a van down by the river. Além disso, eu vou fazer meus próprios protestos. Começando aqui. Pela última vez, por favor, usem máscara. Obrigado. Eu sou o Faça e eu fiz uma... Eu tô preso aqui!